Reunião importante no São Paulo para definir o futuro de Rogério Ceni. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores sobre o encontro e fala também sobre Flamengo e Vasco. Rubro-negro em busca de um lateral direito e o Vasco tentando contratar um volante que pertence ao Boca Juniors. Atualizações no Palmeiras em relação a Alan. Vai ou não ser contratado do Galo? Já o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, mandou um recado para o atual presidente, Duílio Monteiro Alves. Falo também sobre mais um fiasco do Bahia, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem, deixarem like e se inscreverem no canal, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master do Botafogo. Até por isso, Parimatch preparou cotações especiais para o jogo do Fogão contra o Brasiliense nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. E eu vou apostar nos dois times marcando a R$ 2,67. Tô colocando R$50 para voltarem R$ 133. Nessa quarta também tem Champions League, Real Madrid versus Liverpool, Napoli versus Eintracht Frankfurt. Vou fazer uma aposta dupla, imaginando que no jogo do Real e do Liverpool os dois times marcam. Já na partida do Napoli vou apostar em vitória do time italiano. Cotação dessa dupla R$ 2,17. Tô apostando R$50 para voltarem R$ 108. Para participar da Parimatch é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code na tela. Sempre lembrando sobre as vantagens da Parimatch, casa que permite a você apostar do seu telefone celular via aplicativo, segurança, conforto, comodidade. Você vai ter atendimento 24 horas por dia, 7 dias da semana, isso sem falar no depósito, o menor do mercado. Você pode apostar a partir de R$1. Então não perca a oportunidade, pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo, aponte o telefone celular e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Hora de começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Botafogo, que fechou a contratação do atacante Alexandre. Só 17 anos de idade, ele pertence ao Porto Vitória, um time do Espírito Santo, e havia chamado a atenção de Luiz Castro na pré-temporada em janeiro, depois de um jogo-treino entre o Botafogo e o Porto Vitória. Atleta que fica por empréstimo até janeiro do ano que vem, com opção de compra. Quero contar ainda que a Justiça aceitou um pedido do Guarani para início de um processo de recuperação judicial. Bugre, que lutou contra o rebaixamento no Paulistão, conseguiu escapar e agora joga a Série B do Brasileiro. Seguindo com o giro de notícias, contar que o América venceu o Santa Cruz por 1-0 no Independência e passou para a próxima fase da Copa do Brasil. O único gol da partida marcado por Benítez, ex-São Paulo, Vasco e Grêmio. O meia atacante argentino garantiu R$2.100.000 para o Coelho pela passagem de fase. Quem também garantiu esse Pix foi o Curitiba, de maneira bem mais difícil. Coxa empatou em 1-1 em casa com o Criciúma, o gol do Aleph Manga na reta final da partida, e nos pênaltis, vitória por 6-5. Coxa também está na terceira fase da Copa do Brasil. Quero falar sobre o Corinthians e o recadinho que André Sanches mandou para o atual presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves. Eles são parceiros, embora o Duílio tenha tomado uma série de decisões desde que assumiu a presidência sem consultar o Andrés e a contragosto do seu antecessor. Entre elas, por exemplo, a efetivação de Roberto de Andrade, de Alessandro, a volta de Romero, só para citar algumas coisas. Pois bem, o Andrés participou na noite dessa terça-feira de um podcast relacionado a corintianos. Trata-se do casal Coringão. E nesse bate-papo, o Andrés falou sobre a saída de Vitor Pereira. A frase é a seguinte, abre aspas: o Duílio errou em se declarar para o Vitor Pereira. O Vitor ganhava R$2 milhões por mês, era um funcionário, e eu vou fazer declaração, tem que mandar o cara para PQP. Ele falou palavrão, obviamente, que a gente não vai reproduzir. E o Andrés completa: faço declaração só se ganhar campeonato, fecha aspas. Só para lembrar, o Duílio havia dito que o Vitor Pereira era um grande amigo dele, que o Timão perdia um ente querido, enfim, e foi esse discurso que acabou rendendo a crítica. O Andrés ainda falou mais sobre o Vitor Pereira, contou que eles se encontraram no Rio de Janeiro. Ficou uma situação meio esquisita, e aí ele completa com a seguinte frase, abre aspas: o VP é no máximo um mentiroso. Faltou com a verdade, mas é profissional da bola. E o Flamengo é tão competente que manda embora quem ganhou e contrata quem não ganhou porcaria nenhuma. O porcaria eu adaptei, ele usou uma expressão mais chula que eu não vou repetir.
se referindo à demissão do Dorival Júnior, que era campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e a contratação do VP, que na passagem no futebol brasileiro pelo Corinthians não havia conquistado nenhuma taça. Já são 8 disputas, 4 pelo Corinthians, 4 pelo Flamengo e 0 títulos. E o Flamengo resolveu ir ao mercado. Além do volante Uribe, colombiano, que está em fim de contrato no Porto, rubro-negro também busca um lateral direito. Tudo por causa das recentes lesões de Mateuzinho e Varela. O Mateuzinho deve ficar de fora por 3 meses, enquanto o Varela se recupera de um desconforto muscular. O fato de o Varela ser frequentemente convocado pela seleção uruguaia acendeu o alerta nos dirigentes do Flamengo na busca por um lateral direito. Difícil encontrar nessa posição, mas queria dar uma sugestão. Arthur, só 19 anos de idade, atleta que pertence ao América Mineiro, recentemente foi alvo de propostas do Bayer Leverkusen e do Los Angeles Galaxy, 2 ofertas na casa dos 3 milhões de euros. O Coelho já disse que só aceita negociá-lo por 7 milhões de euros. Talvez o Flamengo, deixando o percentual de uma venda futura, possa adquirir o atleta, que foi titular absoluto da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, por cifras inferiores. Para fechar sobre o rubro-negro, eu só queria te atualizar sobre as tratativas com o Uribe. O Flamengo chegou muito perto daquilo que o colombiano pediu para assinar um pré-contrato, mas nesse momento o que dificulta a negociação é o fato de a esposa do Uribe, a Cindy Garcia, defender a permanência do casal em território europeu. E o Bahia, hein? Mais um fiasco na temporada. O time comprado pelo Grupo City, cujo investimento em contratações já ultrapassou 70 milhões de reais, foi eliminado nessa terça-feira da Copa do Nordeste, empate 1-1 com o Fluminense do Piauí fora de casa. Com o resultado, o Bahia é o 7º e penúltimo colocado do Grupo B. São 6 pontos, fruto de uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. A uma rodada do fim, o Bahia já não tem mais chances de classificação, porque o Náutico, 4º e último que se classificaria, tem 10 pontos, 4 de vantagem pro tricolor de aço. Trabalho péssimo do treinador, dos reforços e do Grupo City. Você quer uma prova? O Bahia, nessa atual edição de Copa do Nordeste, tem a sua pior pontuação na história do torneio, são 6 pontos, o pior aproveitamento, 28% dos pontos, o pior desempenho em gols sofridos, média de 2,1 gols por jogo, o pior ataque, média de 0,9 gols por jogo, e para completar, o Bahia ainda pega no final de semana o Itabuna, precisando reverter a derrota por 1-0 para não ser eliminado na semifinal do Campeonato Baiano. Bora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o Atlético Mineiro decidiu antecipar 102 milhões de reais que receberia em longas 12 parcelas pela venda do Diamond Mall. Só para lembrar, o galera dono de 50% das ações do shopping em Belo Horizonte decidiu vender outros 50%. A Multiplan, na última hora, desistiu de comprar 50% e efetivou a compra de 25% ao valor de 170 milhões de reais. 68 milhões foram pagos à vista no último dia 3 e os outros 102 milhões seriam parcelados em 12 vezes. O Atlético, desesperado por dinheiro com enormes dificuldades no fluxo de caixa, decidiu antecipar todos esses 102 milhões de reais em uma instituição bancária. É óbvio que essa operação vai custar bastante em taxas e juros. O Atlético fez cotação em vários bancos e decidiu por fechar um pacote com o Banco Inter, que é da família Menin. Você sabe que Rafael e Rubens Menin são parte dos 4 R's que comandam várias das principais decisões atleticanas. A promessa dos dirigentes do Galo ao Conselho Deliberativo é que todo o dinheiro da venda do Diamond Mall será utilizado para quitação de dívidas, Atlético que tenta baixar urgentemente suas dívidas de 1,3 bilhão de reais. Quero falar sobre o futuro de Rogério Ceni nessa terça-feira, dia seguinte à eliminação catastrófica para o Água Santa. Nas quartas de final do Campeonato Paulista, rolou uma reunião importante com dirigentes e membros da comissão técnica do São Paulo, entre outros temas, o futuro de Rogério Ceni. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dirigente importante do Tricolor que abriu o jogo e contou, abre aspas, nenhuma chance de demissão do Rogério. Vamos seguir o planejamento do início da temporada, fecha aspas. Apesar da declaração absolutamente convencida, houve um debate importante entre dirigentes do São Paulo. É que uma ala muito próxima ao presidente Júlio Casares defendia a demissão do Rogério Ceni por entender que ele tem apresentado poucas evoluções taticamente, que os reforços pedidos por ele não foram capazes de fazer o São Paulo ter uma campanha digna no Campeonato Paulista. A eliminação para o Água Santa determinou inclusive que o Tricolor fique na 6ª colocação, fora
até dos times classificados para a Copa do Brasil de 2024. E por último, mas não menos importante, o fato de o Rogério Ceni ter péssimo ambiente com membros da comissão técnica, com jogadores e até com dirigentes. Apesar de tudo isso, São Paulo decidiu pela permanência do Rogério Ceni. Isso só vai mudar se ele tiver um início de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil muito ruim. Essa ala da diretoria, que é contrária à permanência do Rogério, fazia lobby por Dorival Júnior, que vai ter de aguardar pelo menos mais algumas semanas se quiser de fato trabalhar no tricolor. Bora falar sobre o Vasco da Gama interessado em um volante do Boca Juniors. Informação divulgada pelo Vene Casagrande dá conta de que o Cruz Maltino já abriu tratativas por Jorman Campuzano. Volante de 26 anos de idade, colombiano, pertence ao Boca e está emprestado a um time turco chamado Giresunspor. Imagino que seja assim que se fala. O empréstimo só termina no final da temporada europeia, ou seja, em junho. E esse é hoje o grande empecilho para que o negócio aconteça, até porque o Vasco não quer comprar o jogador e sim pegar o atleta por empréstimo. O Boca já respondeu que dificilmente vai conseguir convencer o clube turco a rescindir o contrato de empréstimo para que o atleta possa ser reemprestado ao Vasco da Gama. A ideia do Boca era conseguir vender o Campuzano o mais rápido possível. Colombiano, que disputou 17 partidas e marcou um gol na atual temporada, tem sido muito mais titular do que reserva lá na Turquia. Só para completar, vale a lembrança de que ele tem contrato com o Boca Juniors até dezembro de 2025 e esteve como titular da primeira convocação da seleção colombiana nessa temporada. Ele jogou em janeiro com sua seleção. Para fechar sobre o Vasco, só para recapitular uma informação que eu trouxe com exclusividade na semana passada, Matias Abaldo, atacante uruguaio de 18 anos de idade que atua pelo Defensor, é alvo do Cruz Maltino. Na semana passada, uma primeira proposta de empréstimo foi recusada. E o próprio presidente do Defensor, o Alberto Wart, está informando que as tratativas continuam e que o Vasco não desistiu de fechar com um jovem ponta e meia atacante. Quero fechar o vídeo para te atualizar sobre as últimas de Alan, volante que pertence ao Atlético Mineiro e interessa ao Palmeiras. Existe otimismo pelos lados do Alviverde em relação a essa contratação. Já o Atlético mudou um pouquinho o seu discurso. Algumas semanas atrás dizia que não vendia o Alan de jeito nenhum, agora já topa conversar, especialmente depois da partida contra o Milionários marcada para essa quarta-feira, jogo que vale muito. O Galo precisa de qualquer vitória para passar a fase de grupos da Libertadores. Se for eliminado, vai ter de disputar a Sul-Americana com receitas bem menores. Importante contextualizar que antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos representantes do Alan e perguntei se é verdade que o volante já fechou com o Palmeiras. Essa informação tem corrido nas redes sociais. A resposta foi a seguinte: ainda não há nenhum acordo, nem do Alan com o Palmeiras, nem do Palmeiras com o Atlético. E essa minha fonte completou: a verdade é que o Galo não quer liberar o jogador, fecha aspas. Ou seja, o Palmeiras e o próprio Alan vão precisar melhorar a oferta. O Palmeiras talvez aumentando as cifras e o Alan abrindo mão de parte dos direitos que ele detém. Novela que deve terminar nos próximos dias. O Galo já deixou bem claro que antes do confronto contra o Milionários não vai decidir nada sobre Alan, sobre Ademir e vários outros jogadores especulados. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria passar nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra à tarde com mais notícias e tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!